Olá a todos, hoje é dia 17 de março de 2019, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Eu queria comentar com uma notícia, não vou dizer que é a mais importante, mas é que ela tem impacto direto sobre o nosso país, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal e uma decisão apertada, foram 6 votos a 5, de enviar para a Justiça Eleitoral todos os casos de crime de corrupção onde fosse alegado ou estivesse ligado de alguma maneira à utilização do dinheiro como caixa 2 eleitoral, ou seja, dinheiro para fazer a campanha. Por que isso é importante e por que essa decisão ela atua direto contra a Operação Lava Jato? Porque o entendimento da Lava Jato é que, independente de onde você usa o dinheiro, ele é dinheiro de corrupção. Você recebeu um dinheiro de maneira ilegal, através de propina. Então isso deve ser julgado pela justiça comum. Segunda implicação que isso tem. A justiça eleitoral, primeiro, ela não tem capacitação técnica e condições materiais de fazer essa investigação no mesmo nível que a Lava Jato estava fazendo. A Lava Jato era composta pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pela Justiça Federal em Curitiba. E isso tem feito com que a operação se desenvolvesse, que pessoas fossem investigadas, fossem feitas operações de captura, de prisão, etc., de coleta de informações, e o julgamento pelo juiz da primeira instância em Curitiba. Antes era o Sérgio Moro, né, que agora é ministro, e agora outro juiz, não me lembro o nome dele agora. Se esses casos vão para a Justiça Eleitoral, como eu falei, a Justiça Eleitoral não tem condições técnicas de fazer. E, historicamente, a Justiça Eleitoral ela tem sido um elemento de leniência. Ela tem, na sua história, não feito justiça, tem isentado essas pessoas da sua responsabilidade jurídica. Ao você tratar somente como caixa 2 o crime de corrupção, você esvazia toda a gravidade do fato. Então, nós temos vários casos de prefeitos que foram eleitos na última eleição e que, sabiamente, são prefeitos que estão ligados ao crime organizado, que estão sendo investigados pela polícia, mas a Justiça Eleitoral garantiu que eles tomassem posse e hoje são prefeitos. Nós tivemos o caso do julgamento no Superior Tribunal Eleitoral da chapa Dilma Temer, que a chapa foi absolvida. E o próprio relator do caso declarou, fez uma declaração emblemática, onde ele disse que a chapa foi absolvida por excesso de provas. Dada a quantidade de provas, ele mesmo se viu indignado com a absolvição. Então, mandar esses casos para a Justiça Eleitoral significa, na prática, esvaziar a Lava Jato. Porque a Lava Jato já prendeu, já atuou, já prendeu, já investigou empresários, ex-presidentes, doleiros, né, membros aí do funcionalismo público, né, presidentes estatais, diretores, etc. Só que agora ainda falta atuar sobre os grandes políticos, né, sobre os senadores, sobre os deputados federais. E, a prevalecer essa decisão do Supremo, esses caras não vão ser julgados pela Lava Jato, porque eles declaram que é tudo caixa 2, então eles vão ser julgados pela Justiça Eleitoral. Ou seja, na prática, eles ganharam a impunidade, porque a Justiça Eleitoral não tem condição de julgar, não quer julgar, e ou serão absolvidos, ou o crime vai prescrever. Este é o problema. Então, para registrar a gravidade disso, eu queria listar quem votou contra a Lava Jato, né? A gente já conhece as pessoas, na verdade, né? Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, né, famoso aqui com a gente, Celso de Mello e Dias Toffoli. Quem votou pela manutenção da Operação Lava Jato para que esses casos fossem julgados pela Justiça Comum? Ou seja, quem votou a favor da luta contra a corrupção? Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Bom, como é que nós podemos agir contra essa decisão do Supremo? Primeiro,
hoje foi chamado alguns atos, eu não sei como é que está nos estados, mas aqui em São Paulo, na capital, nós temos um ato a partir das 2 horas na Avenida Paulista. Inclusive, eu terminando esse vídeo, vou me dirigir para lá, né? Terminando de publicar o vídeo, já vou para o ato. E pressionar o Congresso para que haja. Então, o senador Major Olímpio já lançou um projeto de lei para que crimes de Caixa 2 sejam julgados pela Justiça Comum e não pela Justiça Eleitoral. E no caso do Congresso Nacional, o deputado federal Kim Kataguiri também lançou um projeto semelhante. Mas mais do que isso, os parlamentares precisavam agilizar a tramitação e a aprovação do pacote de medidas anticrimes do juiz, hoje ministro, né, Sérgio Moro. Por quê? Porque ali também você tem, um dos seus artigos, essa garantia de que esses crimes vão para a Justiça Comum. Mas, de qualquer maneira, a tramitação no Congresso ela é lenta. Então, o presidente da República, e eu gostaria realmente que ele fizesse isso, ele lançasse uma medida provisória, no sentido de mudar a legislação para garantir que esses casos vão para a Justiça Comum. E aí o Congresso Nacional, como é uma medida provisória, essa medida entra na frente, na pauta de votações, e o Congresso Nacional poderia aprová-la. Seria muito importante que o presidente Bolsonaro fizesse isso, lançasse essa medida provisória. Tá? Seria uma resposta clara a essa tentativa de supremacia que o Supremo Tribunal Federal está tentando estabelecer no Brasil, que na verdade é uma ditadura do judiciário. Tá? Continuando no Congresso Nacional, para vocês verem como as coisas ali estão complicadas, o presidente atual, né, do STF, o Dias Toffoli, ele abriu um inquérito que está correndo em segredo de justiça, então ninguém sabe o seu teor, mas o objetivo desse inquérito é investigar, eu até anotei aqui, averiguar, né, investigar supostas calúnias contra o ministro do Supremo. Né? Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, de criticar o Supremo, dizendo que o Supremo é o responsável pela instabilidade política do país, o Supremo quer estabelecer uma ditadura do judiciário, tudo isso que eu estou falando aqui já há vários vídeos, poderia ser objeto dessa investigação. Parlamentares que estão criticando a postura do Supremo também poderiam ser objeto dessa investigação. Membros da Receita Federal que investigaram recentemente Gilmar Mendes e sua esposa, né? Há indícios ali de corrupção ali, ou de desvios de recursos, ou mesmo ocultação de patrimônio, poderiam ser objeto dessa investigação. Ou seja, o que o Dias Toffoli está dizendo é o seguinte, a mensagem que ele está passando é o seguinte, o Supremo Tribunal é intocável, o Supremo Tribunal faz o que quer, e isso não é verdade. Se isso acontecer, nós estabelecemos a ditadura do Supremo, aí fecha tudo, só fica o Supremo funcionando. E não é assim. Então, mais uma vez, o Congresso Nacional tem que dar resposta. E a sociedade tem que dar uma resposta contra isso. Pressionar o Congresso e exigir do Dias Toffoli que ele divulgue esse inquérito, essa investigação que ele está abrindo. Tá? Precisamos saber quem é o objeto dela. A própria deputada estadual, Janaína Pascoal, que foi uma das signatárias do pedido de impeachment da Dilma, ela declarou no seu Twitter, ela disse o seguinte, né, o inquérito, por exemplo, ela diz o seguinte, o inquérito vai averiguar que fatos? Né? Não está claro, porque está sob sigilo, ninguém teve acesso. Né? A investigação, quando ela precisa apurar fatos devidos, então você não pode abrir um inquérito em abstrato, né, para apurar supostas calúnias contra os ministros. Você tem que pegar o fato concreto. Eu vou investigar este fato, deste deputado que falou tal coisa, deste juiz ou desse membro do Ministério Público que fez essa crítica. E do jeito que está, ninguém sabe. Aí fica todo mundo com esse receio. Será que eu vou ser investigado? Será que eu não vou ser? Será que eu posso falar? Será que eu não posso falar? Né? É a instauração da ditadura do judiciário. Tá? Isso é muito complicado. E mais complicado ainda é ver a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma história de luta pela democracia do nosso país desde sua fundação, se colocar apoiando essa medida do Supremo.
Lamentavelmente, a Ordem dos Advogados do Brasil, não só de hoje, mas há muito tempo, tem se colocado contra os interesses da nação. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, está dominada pela esquerda. E por que eles estão a favor dessa medida do Supremo? Porque o Supremo hoje é a ponta de referência da luta contra a Lava Jato, a luta a favor da impunidade. Né? E como a Operação Lava Jato atingiu a esquerda, mostrou para o país todo como a esquerda age, a OAB, que está dominada pela esquerda, tem tido essa postura vergonhosa, lamentável. A OAB hoje é uma vergonha nacional, jogou na lata do lixo todas as suas décadas de história de luta pela democracia do nosso país. Tá? Lamentável. Para concluir o vídeo, que ele já ficou um pouco longo, eu queria aqui comentar aqui sobre o que aconteceu em Suzano, né, o massacre lá no colégio em Suzano. Né? Antes de falar o que eu queria falar aqui, né, declaradamente, duas coisas. Primeiro, muita bobagem sendo dita na internet. Gente dizendo que a culpa é da arma. Então você tem um monte de parlamentar de esquerda que estão usando essa tragédia para dar vazão ao seu discurso político. Né? Então você teve o Marcelo Freixo, precisamos debater com mais seriedade a questão das armas. Então, deputados do PT, a Maria do Rosário falando bobagem, né? Dizendo, por exemplo, que a culpa é do Bolsonaro, que ele está com um discurso de ódio. Isso é uma bobagem, gente. Você pode concordar com o Bolsonaro ou não, mas atribuir ao Bolsonaro o que aconteceu ali faz sentido. Seria a mesma coisa se eu atribuísse ao Lula o massacre de Realengo, ou atribuísse ao Temer o massacre na igreja, onde o cara entrou lá numa igreja e matou algumas pessoas, sem motivo. Então, menos, né, gente? Vamos respeitar as pessoas, parar de falar bobagem, parar de usar isso como um discurso, como um palanque político, né? E também gente dizendo, não, eles sofreram bullying quando na escola, a família é desestruturada, a mãe é drogada, não sei o que, o pai não sabe onde está, é criado pela avó. Gente, todo mundo foi zombado na escola, e nem por isso, eu já fui zombado na escola quando eu estudava, e nem por isso você se transforma num assassino. Claro que essas pessoas tinham problemas mentais, mas isso não significa que nós vamos tentar encontrar uma causa, né? Não é possível uma causa. Isso é aquilo que a gente chama de cisne negro, né? 99,9% dos cisnes são brancos. De repente, do nada, sem explicação, surge um cisne negro. É isso que aconteceu. É claro que nós devemos lamentar, mas tentar encontrar uma causa, na verdade, acaba sendo uma justificativa para um discurso ideológico que você já tem antes. Tá? Não, eu acho muito pouco provável que a gente consiga encontrar uma causa, até porque os assassinos acabaram se matando. Então você nunca vai conseguir saber exatamente qual foi o motivo que os levou a cometer esse assassinato, né, essa tragédia. Tá? Mas eu queria aqui deixar meus pêsames à família, aos familiares que estão sofrendo, tá? E minha homenagem a essas pessoas que morreram nessa condição trágica, né? E eu queria fazer isso lendo aqui o nome dessas pessoas, né? Então, Caio Oliveira, 15 anos, estudante. Samuel Melquíades, 16 anos, estudante. Cleiton Antônio, 17 anos, estudante. Marilena Ferreira, 59 anos, coordenadora pedagógica da escola. Eliana Regina, 38 anos, inspetora de escola. E Jorge Antônio Moraes, que era o tio do rapaz, que era dono de um comércio, que também foi assassinado por eles. Tá? E particularmente eu queria dar a minha homenagem ao estudante Douglas Murilo, que tinha conseguido fugir, mas viu que a namorada continuava na escola, a namorada inclusive foi ferida, né? Felizmente está fora de perigo, mas ele voltou na escola para salvar a namorada e acabou sendo morto. Douglas Murilo Celestino, 17 anos, estudante, teve uma atitude de homem que muitos adultos não têm. Essa atitude dele foi a atitude de um verdadeiro homem. Então, minha homenagem às vítimas e meu sentimento à família deles, ok? Fico aqui, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu joinha e nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.